Olá pessoal, vamos ver algumas noções de estatística, né? Vamos dividir em duas partes, tá? E eu já indico para vocês quais são e por que nós estamos dividindo dessa maneira, tá? Aqui, né, lembrando que estatística é um conteúdo extremamente amplo, né? Então, obviamente, quando a gente trata de noções de estatística, nós vamos ver algo muito básico e superficial para poder, né, subsidiar o início do estudo de vocês, tá? Então vamos dar algumas definições e identificar de que maneira nós vamos organizar o nosso estudo, tá? Em primeiro lugar, nós vamos definir estatística como sendo uma ciência dos dados, né? O que é que significa isso? Significa dizer que a estatística trata de lidar com informações, né, com dados, né, com coleta, organização, descrição, estimativa, análise, né? Então, determinadas informações, né, se dá um tratamento que a gente chama de tratamento estatístico, né, que envolve todas essas nuances no processo. Tá? Então, a estatística é uma ciência que trata de informações, de dados. Ok. Né? Nós podemos dividir a estatística, né, em duas modalidades grandes e importantes, que é a estatística descritiva e a estatística inferencial. No nosso caso, né, nós iremos estar direcionados, né, ao estudo da estatística descritiva, né, que cuida da coleta, organização, descrição, né, desses dados. Já a estatística inferencial, né, ela está mais voltada para um modelo de análise, um modelo probabilístico, de estimativa, né, de previsão. Então, a estatística inferencial, na verdade, ela lança a mão dos dados organizados pela estatística descritiva para tentar, né, apresentar um modelo de estimativa, de previsão. Tá? Obviamente que estamos falando isso de maneira muito sintética, né, e resumida para dar uma noção geral. Né? Isso é assunto para um curso inteiro, né? Um curso em nível superior, né, que a pessoa vai estudar durante 5 anos né, para ter o domínio de todos esses processos. Então, relembrando, nós estamos fazendo uma apresentação básica para que se tenha uma noção geral. Né? Por exemplo, só para que você tenha uma ideia, aqui na parte de coleta de dados existe um processo chamado amostragem, né, que é extremamente complexo, que vai definir, né, dentro da minha população como é que eu escolho a minha amostra, quais são os critérios e tal. Então, tem muita coisa para além disso. Tá? Aproveitando, né, para falar de alguns elementos, nós temos população, amostra e variável, que é algo que também precisa ser entendido minimamente. Né? Eu faço uma comparação com conjuntos, né? Então, dentro de uma pesquisa, né, a minha população é como se fosse meu conjunto universo, né, que pode conter itens, objetos, pessoas, porque quando geralmente a gente fala de população, né, a gente tem uma associação direta a pessoas, mas a minha população pode ser uma população de coisas, de objetos, né, de itens, não é necessariamente uma população formada por pessoas. Tá? Então, eu comparo com o conjunto universo porque a ideia é exatamente essa. Né? O conjunto de todas as coisas das quais eu estou me referindo é o que eu vou chamar de população. Já já vou dar um exemplo para tentar clarear essa ideia. Né? A amostra vai ser um subconjunto dessa população, né, que eu vou selecionar para fazer a minha pesquisa, né, e variável será a característica, né, que estará sendo estudada nesse processo. Então vejam só, né, vou dar um exemplo básico. Né? Eu quero, numa determinada escola, né, fazer um levantamento de qual a idade dos alunos, a idade média dos alunos por série. Né?
Então eu seleciono 3 alunos por turma, né, para fazer esse levantamento. Então de cada turma eu seleciono 3 alunos, né, para saber qual a idade média que esses alunos têm. Então vejam só, nesse exemplo, quem é a minha população? A minha população são todos os alunos da escola, né? Ou seja, daquele universo que eu estou investigando, todos os elementos que fazem parte dele são a minha população. Qual é a minha amostra? A minha amostra é esse conjunto formado por 3 alunos de cada turma, né, que eu escolhi, né, para fazer essa pesquisa. Obviamente, né, que isso deve ser movido por algum critério, né? E qual é a minha variável? É a idade, né? Porque a variável é a característica que eu estou investigando no processo, certo? Pois bem, essa variável ela pode ser discreta ou contínua, né? Se eu estou falando de variáveis numéricas, ela pode ser discreta ou contínua, né? Nós vamos trabalhar com essa diferenciação nas próximas 2 etapas, né? Discreta é uma variável que trata de um conjunto finito ou enumerável, né? No geral, eu só posso estar falando de quantidades inteiras, né? E contínua pode tratar de intervalos infinitos, né? Vamos ver isso com mais tranquilidade. E a minha variável pode ser qualitativa ou quantitativa, né? Eu posso estar trabalhando com variáveis que são características simplesmente ou variáveis que podem ser mensuráveis numericamente, certo? Pois bem, como nós estamos trabalhando aqui na estatística descritiva, nós vamos, né, nos ater muito ao processo também de organização e descrição dos dados obtidos, né? Para isso nós vamos lançar mão de algumas técnicas de organização. Por exemplo, RAW, né, que trata de pegar variáveis numéricas e organizar, né, de maneira crescente ou decrescente. No geral nós organizamos de forma crescente, né? Então organizar esses dados, né, aleatórios de maneira crescente eu chamo de RAW. Eu posso organizar os meus dados em tabela, né? E aí vai muito da divisão que nós vamos ter mais para frente, que nós vamos dividir o nosso estudo para dados agrupados e dados não agrupados, né? E eu posso organizar esses dados e apresentá-los também na forma de gráfico, né? Pode ser gráfico de setor, gráficos de barra, gráfico de linha poligonal, histogramas, tá? Então tem várias maneiras de eu representar. Então basicamente o que nós temos aqui, né, é a descrição de como é que nós vamos lidar. Nós não vamos aqui estar discutindo o processo de coleta, e sim de organização e apresentação desses dados. O processo que a gente chama de tabulação, né, que é essa organização dos dados para determinar certos valores importantes. Em particular, nós vamos estar lidando aqui com as medidas de tendência central, né, média, mediana, moda, né, que são valores representativos da minha amostra, tá, ou da minha população. Pois bem, vamos então estabelecer o seguinte: nessa primeira aula nós vamos lidar exclusivamente com dados não agrupados, tá? E na segunda aula nós vamos partir para a descrição dos dados agrupados, ok? Ok, então, lembrando inicialmente que nós vamos estar lidando agora, a partir de agora, nesse vídeo, né, apenas com dados não agrupados, tá? Então, as definições que nós vamos ver agora, elas servem inicialmente, né, para eu lidar, a princípio, com variáveis contínuas e dados não agrupados, tá? Onde não há necessidade de eu promover agrupamento por intervalo, não. Eu vou tratar com os dados da maneira com que eles são obtidos, né? Dados simples, ok? Beleza. Então, dessa perspectiva, vamos falar inicialmente das medidas de tendência central ou medida de centralidade.
O que é isso? Né? A medida de tendência central é um valor, né, que tenta ser representativo da minha amostra, né, ou da minha população. Tá? Ou seja, ele tenta representar, né, algo que seja mais próximo da maioria, né, dos elementos da minha população. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, se eu for calcular a estatura média do povo brasileiro, tá? Esse valor médio, vamos supor que para homens seja 1,70 m, tá? E para mulheres 1,60 m, sei lá. Tá? Então, esse valor de 1,70 m para homens, né, ele não quer dizer, né, que esse seja o padrão, né, da sociedade. Ele quer dizer que para a maioria das pessoas, né, esse é um valor que se aproxima mais da realidade delas. Né? Obviamente que alguém de 2 metros ou alguém de 1,30 m, né, vai estar bem longe desse padrão, mas esse único valor ele tenta se adequar e aproximar a maioria, né, da população desse valor. Por isso ele é chamado medida de tendência central. Ele centraliza, né, em torno dele, ele aproxima a maior parte da minha população ou da minha amostra. Ok? Bem, então dessas medidas de tendência central nós vamos tratar da média, da mediana, tá, e da moda. Lembrando mais uma vez, inicialmente para dados não agrupados. Tá? Pois bem, a média eu posso tratá-la inicialmente de duas maneiras, né? Só lembrando que tem outros tipos além desse, mas que nós não estudaremos. Nós temos a média geométrica, média harmônica, né? Tem outros tipos de média que podem ser calculados. Aqui a gente vai lidar com a média aritmética simples e com a média aritmética ponderada. Né? Pois bem, como o próprio nome diz, a média aritmética simples é lidar pura e simplesmente com os dados que são apresentados, e a média aritmética ponderada nós vamos estabelecer aqui um elemento de ponderação, né? Um peso que pode ser um qualificador numérico, né? Ou ele pode ser simplesmente uma quantidade, né, intervalar. Tá? Essa questão da quantidade intervalar nós vamos lidar mais especificamente quando estiver tratando de dados agrupados, e esse peso vai ser chamado de frequência, né? Nós vamos ver de maneira mais detalhada na aula seguinte. Agora, né, de maneira mais simples, eu vou tentar diferenciar para vocês, né, como é uma média aritmética simples e como é uma média aritmética ponderada. Deixa eu escrever aqui um exemplo, né, de cada. Então vamos lá. Primeiro vamos identificar os elementos que estão aqui na fórmula, né, que descreve a média. Né? Essa aqui é uma letra grega chamada sigma. Tá? Eu utilizo o sigma para representar somatório. Então, quando eu estou somando uma sequência de elementos, eu utilizo o sigma. Então, aqui quando eu digo sigma xi, lembra que o xi, né, é o valor da minha variável. Então, eu estou dizendo a somatória das variáveis dividido pelo número total de elementos da minha amostra. Esse n representa quantos elementos eu tenho na minha amostra. Ok? Bem, e a média ponderada vai ser a somatória das minhas variáveis vezes a ponderação, né? A minha ponderação pode ser o peso ou a frequência, né? Vamos ver depois, mas é dividido pelo somatório dessa ponderação, tá? Ou somatório dos pesos ou somatório das frequências, ok? Pois bem, outra observação é que a representação, né, corretinha é dizer que eu tenho um somatório, né, que vai de i igual a 1 até n. Tá? Bem aqui, né, eu coloco i igual a 1 até n. Vamos utilizar essa notação para simplificar a nossa escrita, né, porque vai ficar um entendimento entre nós que, como se trata de um processo de contagem, eu vou ter um x1, x2, x3, x4, x5, né, contado aqui com valores naturais a partir de 1. Né? Então a posição dos elementos da minha amostra vai do 1 até o enésimo elemento. Nesse caso aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vai do primeiro até o oitavo elemento. Tá? Então nós vamos economizar essa notação e escrever simplesmente assim:
somatório das variáveis dividido pela quantidade de elementos da amostra, ok? Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer, né, um exemplo da utilização da média aritmética simples. Tá? Então imagine que a situação é a seguinte: eu fiz um conjunto de 8 provas, né, nas quais eu obtive o seguinte resultado. Né? Eu tirei 8 numa prova, 6 na outra, 7 na outra, 6 na outra, 9, 10, 6 e 7. Tá? Então observe o seguinte: para o cálculo da média eu não preciso organizar a minha amostra aqui, né, num rol. Eu não preciso organizar esses valores em ordem. Né? Mas para que a gente crie o hábito e porque nós iremos utilizar, né, nas definições seguintes, eu farei isso. Eu vou organizar esses valores em ordem, tá? Em ordem crescente. Então eu vou dizer, né, que as minhas notas foram 6, 6, 6, está aqui, ó, 6, tá? 7, 7, 8, 9 e 10. Tá? Lembrando, essa organização para o cálculo da média ela não é necessária, né? Mas nós faremos como hábito, tá? De agora em diante, de organizar em rol, porque vai ser útil para o cálculo da mediana e vai ser útil para o cálculo da moda. Então o que é que eu tenho aqui? Olha, 1, 2, 3 notas 6, tá? 2 notas 7, uma 8, uma 9, uma 10, aqui estão descritas da mesma forma as 8 notas. Tá? Então vamos lá. O que é que diz a média aritmética simples? A média aritmética simples diz que eu tenho que fazer o seguinte, olha. Eu tenho que somar todas essas variáveis e dividir pela quantidade de elementos. Então, a minha média aritmética simples vai ser 6, mais 6, mais 6, mais 7, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, dividido por 8, já que eu tenho 8 elementos nessa amostra. Ok? Então tá aqui. Somando esses valores dá 59, dividido pelas 8 provas, a minha média foi 7,375. Lembrando que média, né, eu represento o x com uma barrinha em cima. Então essa foi a média aritmética simples, tá, obtida na minha prova. Vou colocar agora um exemplo da nossa média aritmética ponderada. Tá? Mas antes do exemplo da média aritmética ponderada, eu vou aproveitar esse exemplo aqui para definir para vocês, né, de maneira simples quais são os nossos conceitos, tá, de mediana, né, e de moda. Então, a minha média aritmética simples foi 7,375. Então, vamos utilizar ainda esse exemplo, né, e vamos definir a mediana, né, e vamos definir a moda. Ok, então para esses valores simples, tá, para mediana e para moda, né, eu preciso apenas de uma definiçãozinha bem tranquila. Tá? Então vejam só, e detalhe, né? E para o cálculo da mediana, aí já é necessário, né, que eu tenha organizado os meus dados em rol, né? Ou seja, que eu tenha colocado eles em ordem, né? Preferencialmente em ordem crescente. Tá? Então vamos lá, vamos definir. Tá? Quem é a mediana? A mediana é o valor que está no centro da minha amostra. Tá? Então a minha amostra organizada em rol, o valor que está no centro da amostra eu chamo de mediana. E eu digo no centro, né, geograficamente falando, né, geometricamente, ele está no centro da amostra, no meio dela. Né? Eu tenho duas determinações para mediana. Se a minha amostra for ímpar, né, só vai ter um elemento lá no meio. Né? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 3, 5 e 8. Quem é que está no meio? É o 5. Então ele seria a mediana. Ok?
Tá? No caso da amostra, quando os elementos são pares, né, eu vou pegar os dois elementos centrais e fazer a média entre eles, né? Média simples. Então, olha só, no caso da nossa amostra, tem quantos elementos? 8. Né? O meio dela seria bem aqui, ó. Tá? Como não tem nenhum elemento no meio, o que é que eu faço? Eu pego os dois, né? O anterior e o posterior, e calculo a média entre eles. Então, no caso aqui, a minha mediana vai ser 7 mais 7 dividido por 2, que vai dar 7. Ok? Tá entendido? Tá? Então, vamos lá. O que é a mediana? É o valor que está geometricamente, vamos dizer assim, ele está literalmente no centro, no meio da minha amostra organizada em rol. Ok? De novo, se a minha amostra tem um número ímpares de elementos, né, a mediana vai estar exatamente no centro. Né? Para números ímpares eu digo assim, olha, qual é que vai ser a mediana vai ser qual o elemento i? Né? Ele vai ser o elemento i n mais 1 dividido por 2. Por exemplo, se fossem 9 elementos, seria 9 mais 1 dividido por 2, a mediana seria o quinto elemento nessa ordem. Certo? Né? Vocês percebam, por favor, né, que se eu tivesse mais um elemento aqui, né, se eu tivesse um elemento bem aqui, se eu tivesse 9 elementos, o quinto elemento estaria bem no meio da minha amostra. Então ele seria a mediana direto, sem cálculo nenhum. Tranquilo? Tá? Quando eu tenho número par, então vai ser o n dividido por 2, né? Mais o n dividido por 2, mais 1 dividido por 2, a média. Então, né, escrever isso como fórmula para mim é meio contraproducente. É mais fácil você entender, né, de fato, né, que em números ímpares vai estar centralizado e em números pares você tira a média dos dois que estão aqui no centro. Tranquilo? Tá? Mas, de qualquer forma, me interessa a definição. Mediana, né, é uma medida de tendência central que está literalmente no centro da minha amostra. Ok? Maravilha. E o que é a moda? Né? Numa amostra, a moda é o valor que mais se repete. Né? Aquele valor que mais aparece, que é mais comum na minha amostra. No entanto, é bom que se diga que eu posso ter uma amostra sem moda, né, que a gente chama de amodal, tá? Que não tem nada se repetindo. Ou eu posso ter, por exemplo, duas modas. Eu tenho uma amostra que ela é bimodal. Né? Então esse tipo de coisa pode acontecer com a moda. Né? Eu posso não ter moda, eu posso ter mais de uma moda. Tá? No caso do exemplo que foi dado, nós só temos uma moda. Quanto é que vale a nossa moda aqui? Ela vale 6. Tá? A moda vale 6. Então a minha média foi 7,375, a minha mediana é 7 e a minha moda é 6. Por que a minha moda é 6? Observe aqui. Né? Porque o 6 aparece 3 vezes, ele é o elemento que mais aparece na minha amostra. Então, está definido que a moda é esse elemento, é o que mais aparece na amostra. Tá? Beleza, então. Vamos ver um exemplo da média aritmética ponderada e aí nós encerramos essa primeira aula. Ok, então vamos lá, né, para que nós percebamos a diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então imagina o seguinte, eu realizei uma prova, né, que tinha questões de português, matemática, história e geografia. Né? Eu vou analisar duas situações. Primeiro, né, considerando somente as notas obtidas. Tirei 5 em português, 8 em matemática, 9 em história, 6 em geografia. Para o cálculo da média aritmética simples, bastaria eu pegar esses valores aqui, 5 mais 8 mais 9 mais 6 e dividir por 4, tá? Uma vez que são 4 as disciplinas realizadas, ok? Pois bem, dessa maneira eu teria o seguinte, eu teria 28 dividido por 4, a minha média seria de 7 pontos. Tá? Então, se fosse média aritmética simples, bastaria eu somar as minhas notas, tá,
e dividir pela quantidade de provas, que foram 4. Ok? Pois bem, considerando o seguinte, né? Na organização do concurso está estabelecido que português e matemática tem um peso maior, tá? História e geografia um peso um pouco menor, tá? Para português e matemática o peso é 3, para história e geografia o peso é 2. Então, considerando que houve um elemento de ponderação, a média aritmética ponderada será o somatório das variáveis multiplicada pelo peso, né, dividido pelo somatório dos pesos. Então, essa média aritmética, né, que eu vou colocar bem aqui para diferenciar aqui um pezinho, né, média aritmética ponderada, só nesse caso que a gente não vai precisar, né, tá fazendo essa diferenciação o tempo todo, ela será o seguinte, olha, o somatório do produto entre a variável e o peso, no caso vai ser 3 vezes 5, mais 3 vezes 8, mais 2 vezes 9, mais 2 vezes 6. Isso daqui vai estar dividido por 3, mais 3, mais 2, mais 2. Ok? Pronto, depois de dar um pause fazendo essa conta de cabeça, essa somatória aqui vai dar 69, tá? E aqui vai dar 10. Portanto, nesse caso, a média seria 6,9. Tá? Deu uma pequena diferença, né? Devido ao equilíbrio, né, razoável entre notas e peso. Essa diferença não foi, né, muito grande, não foi considerável, né, mas dependendo do peso atribuído, essa variação pode ser bem maior. Então, se eu atribuísse pesos diferentes aqui, por exemplo, a disciplina que eu tirei maior ou menor nota, né, com certeza essa média aritmética ponderada ela também seria diferente, ok? Então, basicamente, para a aula de hoje, né, o que nós tínhamos para ver é isso. Então, nós vimos a diferença entre média aritmética simples e ponderada, definição de mediana e moda, mas lembrando, estamos falando, né, a princípio de variáveis discretas em dados não agrupados, ok? Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver de novo essas definições, mas nós vamos ver o que acontece, né, quando eu estou falando de dados agrupados e variáveis contínuas, ok? Então, beleza, um abraço, até a próxima aula.